Ministério Público de São Paulo denuncia o deputado estadual Fernando Capês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na chamada máfia da merenda. A primeira coisa que você observa nessa notícia é que o nome do partido estranhamente foi ocultado aqui pela Globo. Mas não tem problema não, aqui no canal Notícias Comentadas a gente vai falar. O deputado é do PSDB de São Paulo. E a gente sabendo que PSDB é São Paulo, né? O PSDB fez do estado de São Paulo o galinheiro deles. Então a mídia de São Paulo, o Ministério Público, todo mundo tem dificuldade de pronunciar a palavra, o partido, o PSDB, quando trata-se de casos de corrupção. E assim em São Paulo, o PSDB forma não só máfia de merenda, como também máfia de metrô e tudo que é tipo de máfia, de saneamento, de qualquer coisa que você imaginar no estado de São Paulo. Já são mais de 20 e tantos anos construindo máfias efetivas em São Paulo. Dessa vez o Ministério Público vai insistir novamente em tentar pegar um peixe grande aqui do governador Geraldo Alckmin, que é o deputado estadual, pelo PSDB, o Fernando Capês. Mas não vai ser uma coisa muito fácil não, tá, pessoal? Apesar disso aqui animar uns e outros e tal, mas a gente vai ver que na prática, vou mostrar isso aqui para vocês num vídeo, na prática a Justiça Paulista tem muita dificuldade, para não dizer outra coisa, de pegar alguém do PSDB. Não só a Justiça Paulista, parece que o PSDB é o Partido dos Santos do Brasil, né? Como a sigla já diz. Então há muita dificuldade de se fazer justiça com alguém quando ele é filiado, quando ele pertence ao partido do PSDB. E com isso, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas. Eu sou o Morpheus, se liga aí na notícia. A notícia é do dia 16 de janeiro de 2018 e diz o seguinte: o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, conhecido comumente entre os estudantes das escolas públicas de São Paulo como ladrão de merenda, é acusado de receber 1,1 milhão em propina, que corresponde a 10% dos valores pagos às cooperativas que criaram junto com esse poder público aí do PSDB, segundo as acusações do Ministério Público, essa máfia da merenda. Era usado para pagar despesas de campanha. O Ministério Público pediu o afastamento do cargo e bloqueio dos bens do deputado estadual. A notícia está aqui no site da Globo. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Gianpaolo Ismânio, denunciou segunda-feira, dia 15, o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro na máfia da merenda e tudo mais que não presta, porque o sujeito que consegue desviar dinheiro, roubar dinheiro de merenda, tirar alimento das crianças de escolas públicas, sabe? Não é simplesmente um caso de corrupção, é deixar criança, tem criança que vai para a escola só por causa da merenda, de escola pública principalmente, que é o pessoal que tem menos poder aquisitivo. Aí vai lá um sujeito desse aqui, rouba a merenda, o dinheiro da merenda das crianças. Então, assim, pode ser até acusado, quem sabe, de, na pior das hipóteses, até assassinato aí, de matança de crianças, porque as crianças deixam de ir para lá e, sei lá, se sujeitam a todo tipo de situação para poder ganhar dinheiro, para poder comer alguma coisa, já que o dinheiro da merenda está sendo desviado por pilantras, que são os que desviam o dinheiro. O ex-presidente da Assembleia não é qualquer um pilantra que a gente está falando aqui. Segundo o Ministério Público, eu digo a vocês o seguinte: o cara que rouba merenda é pilantra. E o Ministério Público está dizendo que ele rouba merenda, o ex-presidente da Assembleia Legislativa. E mais 8 pessoas denunciadas pela Operação Alba Branca, deflagrada em janeiro de 2016, contra desvios no fornecimento da merenda escolar. O deputado, que é um dos braços direitos do Geraldo Alckmin em São Paulo, foi denunciado por esses crimes. Aí aqui diz, além das inúmeras provas, e aí você pensa, bom, mas aí não sei o que, para lá. Não, no caso aqui, eles apresentaram provas. O cunho político eleitoral ficará mais demonstrado. A denúncia pretende aplicar responsabilidade objetiva por atos supostamente praticados por terceiros, diz a nota. E aí, uma curiosidade. Aqui tem um vídeo aqui da Rede Globo, e aí tem esse rapaz aqui que ele está dando a notícia do SPTV.
E você vê que a maneira como ele dá a notícia é bastante interessante. Eu acho que eu até vou rolar aqui um pouquinho para vocês. Vocês vão notar que parece que ele fica extremamente triste, sabe? Poxa, não é alguém do PT, não é alguém do PSOL, é alguém do PSDB de São Paulo. Parece que ele fala coisas assim com uma tristeza, uma lamentação, chega a dar vontade até de chorar. Quer ver? Olha, se liga aí, olha a maneira como ele fala, para você ter uma noção do que eu estou falando. Olha aí. Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, naquele caso que ficou conhecido como a máfia da merenda. Né? Outras 8 pessoas também foram acusadas por corrupção e também lavagem de dinheiro. Jean Halp tem os detalhes do caso lá do prédio do Ministério Público. Jean, boa tarde. Você vê que ele fica assim meio que lamentando, né? Não é mais aquela coisa, olha, o Lula e não sei o quê, e vão pegar e vão dar uma pisa nele, vão arrancar os cabelos dele, não sei o quê, vai ser bom que só. Não é mais aquela alegria, não é mais aquele negócio, né? Aquela animação. Não, realmente é alguém do PSDB novamente acusado de estar fazendo máfia, né? Tadinho, coitadinho dele, a família dele deve estar sofrendo, entenda, foi necessário fazer, e sabe, é um negócio que a Globo tem feito muito bem, que é essa manipulação midiática. A começar pelo título, né, pessoal, que não tem nem o partido aqui. Se fosse alguém do PT ou da esquerda, de uma maneira geral, estaria bem grandão assim, né? E aí teria aquelas imagens, né? Olha que a imagem que eles pegaram do Capê, bem vestido, arrumado. Não pegaram uma outra imagem, que é essa imagem aqui, ele na rua protestando contra Dilma, lá contra a corrupção. Olha a cara de cinismo dele aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar o link aqui também para vocês. Tirar o som. Olha a cara do cínico aqui, ó. Protestando lá na de verde e amarelo, junto com essa palhaçada toda aí, os patos amarelos lá na Paulista, em São Paulo, contra o governo da Dilma e protestando por corrupção. Aí tem um momento que ele levanta a faixa contra a Dilma. Olha, presta atenção no camarada. É esse daí, ó, Fernando Capês. A cara de pau do cidadão, olha aí. Contra a Dilma. É ou não é cara de pau? Junto com a turma toda de patinho amarelo que estava aí ao redor dele, fazendo esse papel de palhaço, patinho palhaço. Sem querer ofender os palhaços, essa daqui também tá com o nariz pintado aqui de vermelho, sei lá o que que é. Quer dizer, foi pra rua denunciar a corrupção, porque Dilma é corrupta, e pulinho, parecia show da Xuxa, contra a Dilma e não sei o quê. E no final, o cara é o organizador, junto com outra turma aí, dessa máfia da merenda de São Paulo. É o pura cara de pau dessa galera que normalmente está estampado o símbolo do PSDB em cima. Bom, pessoal, dando sequência aqui, a notícia também saiu na Carta Capital, denúncia da máfia da merenda expõe Capês e a corrupção no governo Alckmin. 2 anos depois da operação, o Ministério Público denuncia o deputado. Veja, 2 anos antes. Lembrem aí do caso do Lula, que demora alguns dias, em alguns casos algumas horas. Às vezes o cara nem lê o processo e já está dizendo, tá certo, é criminoso mesmo, tá errado, tá aqui a prova contra o crime dele. Mas você leu? Ah, não, esqueci de ler, foi mal, depois eu vou ler. E aqui não, 2 anos depois da operação, aí o Ministério Público resolve então denunciar o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, do PSDB, o Partido dos Santos do Brasil, né? Aí denunciou ele. Bem aqui na reportagem, bem aqui embaixo, ele diz o seguinte, ó, dinheiro desviado e recebido. Apesar de ter demorado 2 anos para fazer a denúncia, aqui diz o seguinte, ainda segundo o Ministério Público, 2 contratos foram efetivamente firmados entre a Secretaria de Educação e a COAF. O valor de 8,5 milhões de reais previa a compra de 1,4 milhão de caixas de suco de laranja por R$ 6,1. Isso está no contrato. De acordo com o Ministério Público, era possível encontrar produto equivalente por R$ 2,5 no mesmo período. Então você tem uma prova cabal, né? Lembrando aqui os nossos amigos lá da República de Curitiba, uma prova cabal de que o produto foi superfaturado pela equipe da quadrilha do PSDB de São Paulo. Provas cabais. No outro contrato, a COAF receberia 2,8 milhões de reais por 2 milhões de caixas de suco de laranja, cada uma custando R$ 1,43. No mesmo período, diz o Ministério Público, a Prefeitura de São Paulo comprou as mesmas caixas de suco por 91 centavos a unidade. Estamos falando de coisas superfaturadas que foram
comprovadas, provas cabais. Alô, Curitiba, alô, República de Curitiba, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e essa turma toda de Ministério Público que vive interpretando coisas, tá mais para trabalhar como vidente, né, que está prevendo coisas, sentindo, informando, trabalhando no campo das ideias, né? E olha que não são nem parentes de Einstein para trabalhar fazendo física experimental, né? São o pessoal mesmo daqui que resolveram então interpretar as coisas. Olha, pessoal, todo o processo ele está aqui disponível para vocês aqui do Ministério Público. Excelentíssimo senhor desembargador, ele foi publicado aqui pelo Estadão, tá bem aqui no blog do Fausto Macedo, publicou aqui. Aconselho que vocês baixem antes que eles resolvam tirar isso aqui, né? Antes que eles resolvam dar o fim desse processo. Afinal de contas, a PSDB, ninguém investiga PSDB em São Paulo. É o povo santo. É o povo santo do Brasil. Então aqui está todo o processo, incluindo essas provas aí, as alegações do Ministério Público. Em São Paulo também, a torcida aí do Corinthians faz demonstrações aí, como nesse caso aqui em abril de 2017, denunciando aqui, olha, CBF, FPF, a vergonha do futebol refém da Globo, quem vai punir o ladrão da merenda? Então o povo de São Paulo denunciando o ladrão de merenda, o Fernando Capês, e também o Geraldo Alckmin, que parece que está participando também do bolo aí do processo. E quem vai prender, quem vai punir esse ladrão de merenda, se pergunta aí a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel. Bom, pessoal, para vocês entenderem esse caso mais detalhadamente, eu vou deixar aqui um link do vídeo que fala sobre a máfia da merenda do PSDB em São Paulo, né? E aí você vê aqui mais uma vez o Jornal de São Paulo, Folha de São Paulo, nesse link aqui, tá tudo linkado aqui, inclusive essas notícias mais antigas, tá? Você vê que eles escondem o nome do partido e o nome dos acusados. A máfia da merenda pode ter atingido 152 cidades em São Paulo. A coisa é grande. Aqui eles estão falando de 1 milhão e tanto, mas é mais dinheiro que isso. Então vocês vão entender nesse vídeo aqui que eu vou deixar o link para vocês, que é um vídeo de 2016, em abril, logo que saiu a denúncia, né? Aqui o Morpheus aqui do canal Notícias Comentadas registrou então esse fato. Vocês podem abrir o link aí para verificar. Logo depois disso, a gente viu também que em dezembro de 2016, em São Paulo, CPI da merenda aprova relatório e isenta político. A CPI da merenda em São Paulo foi organizada pelo próprio pessoal do PSDB. E aí você imagina o pessoal do PSDB envolvido na CPI, que tinha o trabalho de investigar, chega no final, apresenta a CPI e diz, olha, não, isso aqui, não, tá doida, isso aqui é amigo nosso, isso aqui não fez nada não. Fernando Capês roubou dinheiro de merenda? De jeito nenhum. Esse aqui é inocente. Geraldo Alckmin, ladrão de merenda? De jeito nenhum. É inocente também. Então a CPI acabou inocentando todo mundo. E o culpado, aliás, quem dançou nessa foram os alunos das escolas públicas. Não esquecendo que a gente está falando de alimentação de crianças de escola pública, né? É tirado dinheiro dos impostos dos contribuintes de São Paulo para alimentar uma máfia da quadrilha do PSDB que rouba merenda de crianças em São Paulo. É isso que está acontecendo. Agora, pessoal, o que vocês acham que acontece quando alguém do PSDB é denunciado? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece. A primeira, o Correio do Brasil está dizendo aqui, ó, 16 de janeiro de 2018, tucano de alta plumagem, então confirmando isso que eu estou falando para vocês, é indiciado por corrupção passiva. Com os recursos fraudados, Tucano teria pago despesas da campanha de 2014, até mesmo dívidas que ficaram pendentes até 2015, segundo a acusação. Então aqui confirma que ele é tucano de alta plumagem. O que você acha que ele falou em relação às acusações do Ministério Público? São absurdas, para não dizer levianas, diz Capês sob denúncia do MP por corrupção na máfia da merenda. Né? O acusado aqui de ser ladrão de merenda pelo Ministério Público está dizendo que é um absurdo. E quando ele diz isso, lembrando que o Ministério Público tinha pedido o afastamento dele para ser investigado, aí, claro que a Justiça de São Paulo não vai permitir que ele seja afastado. Então, o desembargador, no dia 16 de janeiro mesmo, já tomou a providência. Aí, para inocentar eles, para proteger os tucanos, a Justiça age no mesmo dia. Você vê que a denúncia
ela é do dia 16 de janeiro, às 8h58 da manhã. Quando você vê aqui, ó, aqui não fala o horário, mas o desembargador de São Paulo negou o pedido no mesmo dia. Vê como é eficiente a Justiça de São Paulo? Bastante eficiente para proteger os tucanos. Aí o desembargador aqui, Sérgio Rui, não, o que é isso? Isso daí não pode acontecer não. Fernando Capês do PSDB, se fosse Fernando Capês do PT, aí beleza, mas Fernando Capês do PSDB, não, aí não pode não. Aí a gente vai proteger. Então, é isso que acontece. Para finalizar, o Geraldo Alckmin diz que caberá a ele se defender e provar, diz Alckmin sobre Capês. Lembrando que, para que isso aconteça, isso aconteceu, esse dinheiro é desviado através do governo do PSDB, que o governador é do PSDB, o Geraldo Alckmin. Então, dificilmente um processo como esse poderia acontecer sem a participação de mais pessoas aí do PSDB. A Justiça há de investigar, lembrando que, sinceramente, com esse tipo de justiça que tem em São Paulo, queria saber a sua opinião, se você acha mesmo que isso aí vai dar em alguma coisa. Infelizmente, a gente vê mais uma vez o PSDB super protegido da justiça, não acontece nada, Quando você vai ver uma foto deles, em vez de mostrar ele atrás das grades, como a Veja gosta de fazer com Lula e tudo mais, mostra uma foto dele aqui, boa pinta, bem vestido, beleza, Essa é a foto que a mídia mostra do Fernando Capês. Você não vai ver jamais uma foto de alguém do PSDB atrás de grade, com aquela cobertura vermelha, aquelas capas que eles gostam de fazer para o Lula e para alguém do PT ou da esquerda do Brasil. Infelizmente é assim. Então, meus caros amigos, finalizando aqui o vídeo, meu muito obrigado, compartilhe os vídeos, lembrando que o canal precisa crescer. Esse ano a gente tem o objetivo de chegar aí a 100 mil inscritos no canal, mas isso não vai acontecer se não tiver a sua ajuda. Esse ano é ano de eleição, hein? Então convoco todos vocês para fazer militância, compartilhar nossos vídeos, criar também vídeos, fazer parceria aqui com a gente para que a gente possa cada vez mais estar investigando e analisando as notícias de fato, de maneira independente como ela tem que ser. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.